Vamos fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, especialmente sobre os princípios de não julgueis para não serdes julgados e não condeneis para não sereis condenados, abordando sua relevância não apenas para os judeus da época, mas para toda a humanidade, em uma perspectiva mais universal e espiritual. Esses princípios, aparentemente simples, carregam uma carga filosófica e espiritual muito mais profunda que pode ser explorada a partir de diversas perspectivas. A mensagem de Jesus é atemporal e, embora tenha sido proferida em um contexto histórico e social específico, ela tem uma abrangência universal que transcende séculos e culturas. Seu convite a não julgar e a não condenar busca criar um mundo mais harmonioso, onde as relações humanas sejam pautadas pelo entendimento, pela empatia e pela compaixão, e não pela crítica severa ou pelo preconceito. Esses ensinamentos, além de promoverem a convivência pacífica entre os indivíduos, têm um impacto direto na evolução espiritual de cada ser humano, como Jesus mesmo nos alertou. Em sua essência, ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos antes de apontar falhas no próximo, levando-nos a uma autocrítica construtiva e a uma compreensão mais profunda das nossas próprias imperfeições. O apelo à humildade é uma parte central de sua mensagem, pedindo-nos que sejamos mais tolerantes e compreensivos uns com os outros, ao mesmo tempo em que tentamos cultivar em nosso coração os valores do amor incondicional, da misericórdia e do perdão. Quando seguimos esse caminho, entendemos que ninguém está livre de erros e que somos todos igualmente passíveis de falhas, de maneira que a prática do não-julgamento é um convite para a introspecção e para a vivência de uma espiritualidade genuína que não exclui, mas inclui a todos. Jesus usava as imagens e conceitos da época para ensinar verdades espirituais mais profundas, utilizando parábolas e metáforas que, apesar de falarem à sociedade de então, possuem aplicabilidade universal até hoje. Ele foi mestre na arte de comunicar grandes verdades por meio de imagens simples, que qualquer pessoa, independentemente de sua classe social, educação ou cultura, poderia compreender. O exemplo do grão de mostarda, que cresce e se torna uma grande árvore, ou a parábola do bom samaritano, que ajuda o próximo sem esperar nada em troca, são apenas alguns exemplos da forma como Jesus transmitia ensinamentos profundos sobre a vida, o amor e a compaixão. Embora estas parábolas se referissem a realidades culturais específicas de sua época, as lições que elas contêm transcendem o tempo e continuam a ser aplicáveis no contexto moderno. Suas palavras foram registradas e são lidas por milhões até hoje porque, além de falarem sobre questões práticas da vida, também tratam de conceitos espirituais e universais. Isso demonstra a profundidade do mestre, que sabia que a espiritualidade verdadeira não se limita ao momento presente, mas é capaz de iluminar as gerações futuras, oferecendo orientações atemporais sobre como viver com sabedoria, amor e compreensão. Jesus, então, utiliza elementos do cotidiano e do entendimento popular para nos conduzir a uma compreensão mais elevada, permitindo que seus ensinamentos sejam, ao mesmo tempo, simples e complexos, acessíveis, mas também desafiadores em sua profundidade. Essa abordagem torna o ensinamento de Jesus tão relevante para todos os tempos, pois, mesmo em meio a mudanças culturais e sociais, suas parábolas falam diretamente ao coração humano, incentivando-nos a refletir sobre nossos próprios comportamentos e atitudes no mundo. Seus ensinamentos não se limitam apenas ao contexto moral de sua época, mas têm um alcance espiritual que transcende as barreiras do tempo e da cultura. A vida de Jesus foi um exemplo claro de como a espiritualidade deve ser vivida na prática, não apenas em palavras. Ele não se contentou com simples discursos sobre moralidade, mas mostrou, por meio de sua própria conduta, como é possível viver de acordo com os princípios divinos em todos os momentos. A simplicidade de sua mensagem, muitas vezes, escondia uma profundidade imensurável, porque ela tocava diretamente a essência do ser humano, revelando verdades universais sobre a natureza da alma, do amor e da compaixão. Além disso, ele sabia que o mundo de sua época, como o nosso, seria marcado por desafios, dificuldades e injustiças, mas sua resposta sempre foi de perdão, de ação transformadora e de amor incondicional. A espiritualidade que Jesus propôs não era uma espiritualidade isolada, voltada apenas para o indivíduo ou para práticas religiosas externas, mas uma espiritualidade vivenciada em ações concretas no mundo. Ele mostrou que a verdadeira transformação interior deve refletir-se nas atitudes externas, e não apenas em práticas devocionais ou rituais religiosos.
Essa visão integradora da espiritualidade é um dos maiores legados de Jesus para o mundo, pois ao nos convidar a seguir suas pegadas, ele não nos pede que nos afastemos do mundo material, mas que o transformemos com a luz de nossa espiritualidade verdadeira. Jesus ensinou que a alma humana é capaz de alcançar grandeza, mas para isso precisa viver de forma prática a mensagem de amor, perdão e misericórdia que ele trouxe. Por isso, a vida de Jesus foi, e ainda é, um modelo de como viver os valores divinos na prática, com humildade, abnegação e generosidade. A doutrina espírita veio trazer uma interpretação mais espiritual dos evangelhos, aprofundando a compreensão dos conceitos morais e espirituais que Jesus ensinava. A doutrina espírita, sendo uma continuidade do pensamento cristão, busca entender os ensinamentos de Jesus em sua totalidade, além das interpretações simplistas que muitas vezes limitam sua profundidade. A visão espírita não se limita à moralidade proposta por Jesus, mas a compreende como um conjunto de leis espirituais que regem a vida do ser humano em sua totalidade, não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual. Ele aponta que o ensinamento de Jesus sobre o perdão, o amor e o julgamento não é apenas uma orientação ética para uma convivência pacífica, mas uma verdadeira ciência da alma, uma compreensão de como nossas ações afetam a nossa evolução e o nosso destino espiritual. O Espiritismo, então, oferece uma interpretação mais profunda e mais coerente com os princípios universais da justiça divina, da reencarnação e da lei de causa e efeito, permitindo ao ser humano entender os evangelhos de uma maneira mais ampla, com a consciência de que seus atos têm repercussões que vão muito além da vida presente. A compreensão espírita não só amplia os conceitos de moralidade cristã, mas também oferece uma explicação mais completa sobre o propósito da vida e as leis que governam a existência do espírito. Em vez de limitar-se a uma visão terrena e temporária, o Espiritismo oferece uma visão mais ampla, que abrange a continuidade da vida após a morte e o impacto das escolhas de cada um no processo de evolução espiritual. Essa visão de continuidade da vida dá uma nova perspectiva aos ensinamentos de Jesus, fazendo-nos perceber que a busca pela transformação interior deve ser constante e refletir em nossas ações em todos os planos da existência, para que possamos, no final, alcançar a verdadeira plenitude espiritual. As palavras de Jesus sobre o julgamento não devem ser interpretadas apenas como advertências morais sobre a justiça social, mas como um princípio espiritual e cósmico que regula a ação e a reação do espírito imortal. As palavras de Jesus, longe de serem meras recomendações éticas ou morais, fazem parte de um conjunto de leis espirituais que operam no universo. A lei da ação e reação, que é uma das leis fundamentais do Espiritismo, está diretamente ligada ao ensinamento de não julgueis para não serdes julgados. Quando Jesus diz que o juízo que fazemos sobre os outros será o juízo que receberemos, ele está se referindo à lei cósmica do karma, segundo a qual cada ação gera uma reação, e essa reação não é apenas física, mas também espiritual. Ou seja, o julgamento impiedoso que fazemos sobre o outro acaba retornando para nós em algum momento, em uma forma de aprendizado ou correção. Isso significa que o julgamento errado não apenas afeta o outro, mas também o próprio espírito do juiz, que se submete às mesmas leis de justiça e equilíbrio que regem o universo. Esse conceito de justiça espiritual vai além da moral humana, pois está ligado à evolução do ser imortal. E a cada julgamento ou ação errada, o espírito experimenta a necessidade de aprendizado e reparação. A moral humana é transitória, mas as leis espirituais são imutáveis e universais, o que implica que, se não entendermos essas leis, continuaremos a sofrer as consequências de nossas ações, repetindo ciclos de sofrimento e julgamento. A compreensão dessa lei cósmica nos convida a viver com mais responsabilidade, com mais reflexão antes de agir e de julgar os outros, sabendo que nossas ações têm repercussões espirituais que nos afetam, não apenas no plano material, mas também no plano espiritual, refletindo diretamente no nosso progresso ou retrocesso evolutivo. A máxima de Jesus com o juízo com que julgardes, sereis julgados está relacionada à lei do karma, que ensina que todo julgamento injusto feito contra o outro traz uma reação espiritual no futuro, ou seja, quem julga acaba sendo igualmente julgado. De acordo com a lei do karma, toda ação tem uma consequência, e essa consequência pode se manifestar em diversas formas, seja em nossa vida atual, seja em uma próxima encarnação. Essa é uma das leis mais imutáveis e universais que regem a vida no plano espiritual,
e ela se aplica a todas as criaturas imortais, independentemente de sua condição ou estágio evolutivo. Quando fazemos algo de errado, seja julgar alguém injustamente, seja agir com maldade ou desonestidade, estamos criando uma energia negativa que retornará para nós, seja por meio de situações de sofrimento, seja por meio de encontros com pessoas que irão refletir nossas próprias falhas. O juízo que fazemos sobre o outro, por mais que pareça distante ou sem consequências imediatas, acaba por retornar ao espírito que o proferiu, trazendo-lhe uma lição de aprendizado, uma oportunidade para corrigir sua própria atitude e crescer espiritualmente. Esse processo de correção é doloroso, mas essencial para o progresso da alma, pois sem ele, o espírito não teria como evoluir ou entender as consequências de suas ações. A lei do karma, então, não é uma punição, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento, pois sem essa lei não haveria chance de evolução verdadeira, e estaríamos condenados a viver em ciclos repetitivos de erro sem poder aprender com eles. Se você gostou desse conteúdo sobre os ensinamentos de Jesus e quer mais reflexões profundas, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais mensagens que podem transformar sua vida. Compartilhe com seus amigos para espalharmos juntos o amor e a sabedoria de Jesus.